Nosso objetivo de hoje é ajudar vocês a refletirem não sobre como que o outro deve fazer para mudar, mas sobre o que você pode fazer para mudar. Eu queria falar dessa grande diferença do eu humano para o eu sagrado, né? Esse ego que é identificado com quem a gente não é para o eu sagrado. Por quê? Porque é aqui que a gente vai ter uma relação mais saudável. Se você for se relacionar com as outras pessoas, meus amigos, através do seu ego, entende? Através desse papel social que a gente está falando, né? Que nos faz fazer com que a gente se sinta melhor do que os outros, sempre vai dar problema. Você pode ter certeza disso. Mas na hora que você desperta o seu eu sagrado, você desperta o que há de melhor em você, pode ter certeza que as relações vão ficar muito mais saudáveis e que a gente vai aprender a valorizar as diferenças entre as pessoas. Já já eu vou falar um pouco sobre o que a neurolinguística nos traz sobre isso, vocês vão se divertir um bocado, não tenho certeza, mas é algo muito sério. A gente tem que aprender com as diferenças, né? Ao invés de fugir das diferenças, é aprender com elas, porque, gente, isso faz, desculpe com o trocadilho, né? A grande diferença. Toda forma de intolerância, pensem nisso, toda forma de impaciência, ela nos faz mal, né? Ela nos faz mal. E se a gente for fazer essa abordagem para lidar com as pessoas sem ter tranquilidade, com certeza nós vamos ter problema. Olha que interessante. A PNL, a Programação Neurolinguística, começou a nos mostrar algo que a princípio era óbvio, mas nem todo mundo prestava atenção. Olha como conflitos podem surgir de coisas mais banais, coisas simples. Eles mostraram sobre os canais de comunicação, né? Todo ser humano que tem os 5 sentidos funcionando se comunica o quê? Pelo tato, olfato, paladar, audição e visão, não é assim? A não ser, lógico, que você tem algum sentido que não funcione bem, você vai ter esses 5 sentidos funcionando. Então, o que isso quer dizer? Cada um de nós tem uma tendência a se comunicar melhor, a se identificar melhor com pessoas que têm uma linguagem parecida com a nossa. Aí, o que eles perceberam? Né? Pesquisando pessoas excelentes em comunicação, o Bandler Grinder pesquisaram a Virginia Satir, uma grande terapeuta de casais, o Dr. Milton Erickson, um dos maiores hipnoterapeutas da história, exatamente com o objetivo de entender como é que essas pessoas eram capazes de se relacionar bem com várias pessoas que ninguém conseguia. E eles começaram, inclusive, a filmar essas pessoas atendendo, entendeu? Eles queriam entender, pô, mas o que eles falam, né? Como é que eles conseguem? Coisa que ninguém conseguia, como é que fulano consegue? Como é que isso é viável? Como é que isso é possível? E aí, meus amigos, eles começaram a perceber coisas curiosas. Uma pessoa visual, ela tem a tendência a usar muitas palavras visuais, né? Veja, espie, preste atenção. Um visual, vocês já notaram, é uma pessoa que sempre ela conversa com você anotando alguma coisa, faz um quadradinho, começa a fazer risquinho. Não é assim? O visual é aquele que tudo alinhadinho, tudo bonitinho, forra a cama, não pode ter nenhuma ondinha, o carro tá sempre limpinho, guarda-roupa todo arrumadinho, blusas brancas, blusas amarelas. Conhece alguém assim? Então, naturalmente, uma pessoa que ela é visual, ela tem a tendência a gostar de outras pessoas visuais. Porque é mais natural, ela se sente o quê? Mais confortável. Né? Então ela fala assim, poxa, uma pessoa visual é organizada. Então, se ela encontra outros visuais, também são organizados. É uma tendência. O inconsciente procura fazer a gente se sentir confortável com quem parece conosco. Escuta, o auditivo é aquela pessoa que tem a audição muito sensível. Pessoas auditivas normalmente são tímidas, falam pouco. Você já deve ter visto pessoas mais tímidas, né? São muito observadoras, ficam assim à distância, te olham, normalmente são desconfiados. Pô, um auditivo que está assistindo essa palestra está aqui desconfiado. Pô, o que esse cara está falando? De onde ele tirou isso? É sempre assim, né? O auditivo é alguém, a gente brinca, que se ele for no estádio de futebol, ele leva um radinho. Ele não se contenta em ver, ele tem que ouvir. Não é? E o auditivo, ele é um ótimo ouvinte. Então é alguém que você vai conversar às vezes com essa pessoa, ela vai ficar horas e horas te ouvindo sem cansar. É uma característica muito boa do auditivo. Mas espera que você vai ver que nem tudo é bom. E aí você tem um sinestésico, né? Que dentro dessa classificação de comportamento junta o tato, olfato e o paladar, são as sensações. São aquelas pessoas, o pessoal fala que nem italiano, brasileiro, típico, né? Fala com gestos, gosta de tocar, pegar. Você já viu que tem pessoas que chegam perto da gente, nunca viram, conversa com você pegando. Ei, Ricardo, tudo bem? Ei, fulano, como vai? Bem, se você é um outro sinestésico, você gosta, né? Você nunca viu a pessoa na vida, abraçou ela, te abraça, você se sente à vontade. Mas se você, por exemplo, é um auditivo que gosta de distância e vê um sinestésico te abraçar que você não conheça, o que você vai fazer? Te incomoda, não é assim? Se você é um sinestésico que gosta de contato e vai abraçar o auditivo que não quer teu abraço, vai te incomodar.
Se você é sinestésico clássico, é provável que você seja um pouco desorganizado, né? O carro é uma bagunça, você abraça todo mundo, mas o carro é uma bagunça. A mesa do escritório é aquela bagunça. Para você é normal, incomoda pouco. Mas aí, com certeza, se você for se relacionar com o auditivo, o que vai acontecer? Vai incomodar. Ou desculpa, com o visual vai incomodar, porque o visual é detalhista, ele gosta de tudo organizadinho e assim por diante. Onde é que eu quero chegar, gente? Nós não temos como fazer isso, né? Não, só vou me relacionar com quem é parecido comigo. Eu sou visual, só quero visual do meu lado. Eu sou auditivo, só quero auditivo do meu lado. Não, eu sou sinestésico, só quero gente sinestésica do meu lado. Se fosse assim, a vida não cresceria, a gente nunca evoluiria. Não é? E vamos levar em consideração que todos esses canais de comunicação, em excesso, eles fazem mal também. Um exemplo, toque. Já ouviram falar de transtorno obsessivo compulsivo? É coisa típica de visual excessivo. O visual em excesso, ele se torna uma pessoa com toque, com transtorno obsessivo compulsivo. Pessoas exageradas, perfeccionistas. O perfeccionismo na psiconeuroimunologia, gente, é uma das explicações das doenças autoimunes. Pessoas muito perfeccionistas, que cobram demais, assim, querem tudo certinhas, daquele jeito, né, são mais inflexíveis, têm uma tendência a desenvolver doenças autoimunes. O próprio corpo rejeita elas próprias, o sistema imunológico. Né? Então, a tendência a desenvolver reumatismo, né, dores nos ossos. Complicado isso, né? Por quê? Porque é muito rigidez. Complicado. O auditivo em excesso, a pessoa que é observadora, é ótimo. A pessoa que é excelente ouvinte, maravilhosa. Mas a pessoa que é fria, concorda? A pessoa que é distante, que chega a ser gelada, calculista, que não se relaciona, que não demonstra emoção em momento algum, o que vai acontecer com ela? Vai ficar separada do grupo, né? Vai ficar distante da família, não vai conseguir bons relacionamentos. É complicado isso. Se você é um auditivo assim, certamente você deve estar afastando um monte de pessoas de você. Né? Se você, o excesso, né, gente? Falando do excesso. Do mesmo jeito que o sinestésico em excesso, ele é invasivo, né? Ele não respeita a privacidade, porque ele quer pegar todo mundo, ele não tem limite, sabe? Ele não tem limite do ridículo, da noção de privacidade, quando ele está incomodando. Então, veja que todos nós temos características que são maravilhosas quando elas são trabalhadas em bom senso. Então, só para a gente entender, não é que você é um ou outro, todos nós temos um pouco dos três. Só que, por determinadas circunstâncias, você pode se isolar muito em um ou você pode buscar o equilíbrio, que é o objetivo. Pessoas que se relacionam bem com várias outras pessoas, eu brinco, são os ajunta-bolinhos, né? É uma forma divertida que a gente se refere. Quem que é um ajunta-bolinho? É uma pessoa que se dá bem com grupos de pessoas que ninguém consegue. Você já deve ter visto gente assim, né? Você fala assim, meu Deus, como é que fulano dá conta, né? Eu não aguento ficar perto do ciclano, da ciclana, e de repente o Beltrano consegue se dar bem com todo mundo. Você pode ter certeza que o, entre aspas, ajunta bolinho, porque junta um bolinho de pessoas ao redor dessa pessoa, é uma pessoa que se adequa, cada um ela é flexível. Então a segunda dica é, seja flexível. A programação neurolinguística nos mostra que flexibilidade não é fraqueza, é poder. Pessoas inflexíveis é que são fracas, porque elas não têm outra opção, concorda? Elas não têm outra estratégia. Ou é do jeito delas ou não funciona. Então, quando não funciona, ela fica doente, ela briga, ela arranja confusão, porque ela não consegue ter jogo de cintura. Entende? Então, gente, a inflexibilidade, como falava Gurdjieff, um grande sábio russo, é ótima na pedra, mas é péssima no ser humano. Então, a primeira grande dica é descubra quem é você. Você não é os seus defeitos, você não é um comportamento negativo. Né? Nós somos luz, potencialidade pura. Isso tem que estar claro. O fato da gente ter se equivocado não quer dizer que a gente não possa mudar se a gente mudar o rumo da nossa vida, quebrar as crenças limitantes e, consequentemente, descolar o comportamento da nossa identidade. Lembra que eu falei disso agora há pouco? Então, esse é o item número 1 aqui da palestra de hoje. Anote quem é você. Né? Preste atenção, você não é os seus defeitos. E a segunda grande dica é essa: flexibilidade traz poder. Entende? Flexibilidade, meus amigos, não nos traz fraqueza. Essa ideia que a gente tem, entende? De que, uau, eu sou flexível, eu sou fraco. Não. Até para estabelecer limites, e todos nós temos que estabelecer limites, um pai e uma mãe têm que estabelecer limite, o marido, a esposa entre si, um chefe e um funcionário, é possível você estabelecer limites com serenidade, né? Porque essa que é a grande ideia. Você coloca os limites que têm que ser colocados, mas de uma maneira harmoniosa, não de uma maneira que te desequilibre internamente. Porque pessoas que são grandiosas internamente, elas falam o que tem que ser dito, não é assim? Elas fazem o que tem que ser feito, mas sem perder a sua paz interior. Isso é inteligência emocional.
Esse é que é o grande ponto que eu desejo muito que você alcance, né? Que a gente está trabalhando para alcançar. Quanto mais a gente cresce espiritualmente, quanto mais a gente aprende a respeitar a presença de Deus nas outras pessoas, quanto mais a gente entende que quando eu faço bem ou mal a alguém, eu estou fazendo a mim mesmo, maior é meu nível de tolerância, não é? Maior é meu nível de compreensão. Essa é a ideia. Agora pensa comigo, quanto mais a gente pensa, eu tenho razão, eu sou melhor do que você, quem tem a solução sou eu. Pode ter certeza, é um candidatíssimo a arranjar uma doença já já, se é que não tem alguma. Por quê? Porque essa emoção ela vai sair por algum lugar. Repito, a psiconeuroimunologia quebrou para sempre. O mito de que emoções não interferem no corpo, interfere sim. Pessoas orgulhosas, irônicas, sarcásticas, pessoas mal-humoradas, pessoas que brigam por qualquer coisa, intolerantes, meus amigos, infelizmente elas adoecem mais. Além de serem mais infelizes, porque quem é que quer namorar com uma pessoa assim? Raciocina. Quem é que quer conviver com uma pessoa dessa, intolerante, chata, arrogante, que nunca reconhece os seus defeitos, que sempre acha que o defeito está no outro? Me explica isso. Você quer conviver com pessoas assim? Então imagina só se você, meu amigo, for uma pessoa assim. Hã? É um desafio, é sério isso. Entende? É muito, muito, muito sério. Na neurolinguística, qual que é a técnica? Você se parece com o outro, você acompanha o ritmo de comunicação do outro e, naturalmente, depois a outra pessoa acompanha você. Então, assim, eu identifico o que te deixa à vontade, eu vou até você, falo na sua linguagem, isso é flexibilidade, não é que você vai perder personalidade, não, isso é ser flexível. Eu entender você. Sabe, pronto, é o que acontece com o professor com a criança. Imagina um professor de jardim da infância, né? Ele tem crianças de vários níveis lá. Tem uma criança mais fechada, uma que fala mais alto, né? Assim, uma mais extrovertida, uma que corre muito, uma pacata. Essa professora, para ela se dar bem, ela tem que falar na linguagem de todo mundo. Sim ou não? Porque se for uma professora que só consegue se dar bem com um aluno, digamos, extrovertido, e aí? Como é que vai ser com os alunos introvertidos? Ela não vai dar aula? Não faria sentido, né? Então, a boa professora, claro que ela vai se adaptar a diferentes tipos de alunos. Essa é a ideia. Então, imagina, se você tem pessoas diferentes ao seu redor, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar a compreensão do que há de melhor no outro. Mas como que a gente faz isso? Melhorando a gente mesmo.